Boa noite a todos. A voz hoje não vai dar para cantar, mas nós vamos conversar. Eu só vou pedir um pouquinho d'água, se eu precisar. Ah, tá aqui. Ótimo. É impressionante. Eu estava ali sentada e senti, literalmente, não é só uma coisa da imaginação, o coração apertado. E geralmente quando a gente sente o coração apertado, parece angústia, parece uma agonia, mas não, era um aperto de abraço, um aperto de carinho. Porque cada vez que eu chego nessa casa, eu recebo tanto carinho, tanto afeto, que eu não sei nem como retribuir. Eu estava pensando hoje na conversação dessa noite e me lembrei muito da casinha lá da praia, que a gente começou junto, e eu estava num momento tão difícil, e eu fui abraçada pelo SECAP. Nem sei se ainda tinha já esse nome, mas foi a espiritualidade que disse, vai lá, que vai dar certo. Hoje eu estou um pouquinho ausente, até porque eu estou morando no Santinho, e a vida às vezes nos pede outras exigências, mas eu tenho muita vontade, então conduzir a vontade para um retorno depende também de mim. Hoje nós vamos fazer uma breve conversação sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28 é um capítulo um pouco esquecido por nós espíritas, porque é um capítulo que fala sobre as preces espíritas. E a gente diz assim, mas a prece não é feita com o coração? A prece não equivale ao nosso pensamento? Às vezes a gente nem pensa direito, mas é o padrão de vibração que a gente está produzindo é que é a verdadeira prece. E é isso mesmo, gente. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Ela não diz que é a prece espírita que acerta, a prece católica, a prece umbandista, mas é a prece feita com o coração. É aquela que a gente tem um sentimento tão bom que o outro chega independente da distância em que ele se encontra. E às vezes o mais necessitado da prece somos nós mesmos. Mas Kardec, inteligente como ele mesmo, ele disse, eu tenho que deixar um roteiro, porque às vezes os meus amigos vão estar com a vida tão atribulada, tão corrida, ou às vezes a vida um tanto quanto estagnada, que eles não vão conseguir mentalmente conduzir uma prece que pacifique o coração, que organize as nossas ideias, que dê uma orientação para onde eu quero emanar o meu pensamento. Porque às vezes a nossa mente está aqui, daqui a pouco está lá, já voltou para o outro lugar e a gente se perde no meio de um Pai Nosso, no meio de uma Ave Maria. Então ele disse, eu vou destinar o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo às preces. Olha que bonito. Então, irmãos, quando a gente estiver um pouco perdido, que a gente não consegue sossegar, vá lá, abra. Porque Kardec deixou um roteiro. E mesmo que a gente ache que seja um pouquinho mecânico, não faz mal. A prece silencia a nossa mente, diminui aquela inconstância no pensamento e pacifica a nossa alma. E cada prece ali escrita no capítulo 28, Kardec colocou um prólogo. O Kardec às vezes, não é o Kardec, mas o tradutor tem uma linguagem às vezes que a gente tem que ir lá ver o que é prólogo, né? É um prefácio, é uma explicação do que a prece tem ali como instrumento para quem que eu quero dirigir, o que eu quero transformar. E a primeira prece que está escrita ali, diz o Evangelho, que é a prece das preces.
E certamente a gente sabe que é a oração do Pai Nosso. Olha só que beleza, né? Porque quando a gente ora o Pai Nosso, tudo que está ao nosso redor, ele se transforma. Mesmo que a gente não perceba através do nosso olhar, ou não perceba através do nosso tato, mas nós sentimos que o campo magnético, que a energia se modifica. Então, a primeira frase do Pai Nosso é: Pai Nosso que estais nos céus. É um plural dos céus. Por que será que não ficou assim, Pai Nosso que estais no céu? Porque nas próximas frases depois vem o céu no singular. Então a gente vai estudando que na Idade Antiga era considerado os céus a quantidade de astros que os estudiosos da época conseguiam detectar a olho nu. Então, um era o Sol, outro era a Lua, Marte, Júpiter, Saturno. Tinha mais 2 astros que os estudiosos, os astrônomos da época diziam que Deus está em todos os céus. Olha que magnífico! E Deus está mesmo em todos os céus, não só nesses que a antiguidade cita, mas ele está no macrocosmo e no microcosmo. Deus se manifesta em toda a sua criação e nesse exato segundo, na expansão universal, ele também está. Todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, somos uma organização do fluido cósmico universal, onde os astros físicos dizem que nós somos poeira cósmica, que nós temos a mesma constituição das estrelas. E está certo, toda a nossa constituição orgânica e inorgânica é a mesma do universo. Por isso que quando a gente se desencarna, essa composição orgânica e a inorgânica que nós temos vai para o universo novamente. E o que fica íntegro e vai para a espiritualidade é o perispírito. Mas nós, como somos seres ainda muito materialistas, embora estudando a doutrina espírita, nós somos seres do hoje, do agora, tudo tem que ser comprovado, tocado, e para que a gente ainda acredite. Então eu trago algumas datas aqui, vamos supor, 14 bilhões de anos. Há 14 bilhões de anos, dita ciência, que foi formado o universo. E hoje eu fui lá na internet para ver, porque eu sempre pergunto e ninguém me responde. Quantos zeros tem 14 bilhões de anos? 9 zeros. Porque eu me perco na matemática e eu fui lá. E aí há essa inteligência artificial que é muito linear, é para pesquisas rápidas. Ela disse 9 zeros. Mas ela não fechou o assunto. Ela disse, dependendo ainda das questões de cronometrologia, usa uns termos assim. Então, há 14 bilhões de anos, surgiu esse universo que nós compreendemos como universo que existe. Mas o que será que fazia Deus antes de 14 bilhões de anos? Estava lá sentadinho, pensando e dizendo o que eu vou fazer hoje que está me sobrando tempo, né? Gente, ele já criava antes mesmo de 14 bilhões de anos. Essa data é aquela que a ciência que nós conhecemos conseguiu catalogar, que conseguiu detectar através das datas dos carbonos. Então a gente, como tem que se segurar em algo material para crer, puxa, então tá, deu início ao universo que nós conhecemos. E Deus está presente nele, em toda essa grandiosidade. A Via Láctea, 7 bilhões de anos, o Sistema Solar, 5 bilhões, a Terra, jovenzinha, 4 bilhões de anos. O primeiro ser vivo,
aí por volta de 3,5 bilhões de anos, e nós, o homem que pensa, aquele que é chamado de Homo sapiens, hoje gênero e espécie Homo sapiens sapiens, né? Nós somos muito jovens, 500 milhões de anos. Então, na historiografia universal, a nossa espécie é muito jovenzinha. Deus nos vê como bebê engatinhando. E nós somos, às vezes, tão exigentes conosco que já queremos ser bons, queremos ser mais perfeitos, queremos entender tudo. Não entendemos que ainda tropeçamos, caímos, ralamos o joelho, mas a importância de levantarmos a cada queda. Somos críticos severos de nós mesmos. Às vezes eu digo para mim, Silvana, para de repetir esse erro. Não dá uma semana, eu tropeço no mesmo equívoco, porque eu ainda não aprendi a lição que me foi dada. Então, amigos, sosseguem, nós vamos errar e nos equivocar muitas vezes, porque nós estamos num padrão de evolução lenta, mas gradual. Amanhã, ou hoje ainda, já seremos pessoas melhores, porque a todo momento, a cada segundo na nossa vida, nós somos instigados a melhorar, a ver diferente as pessoas que pensam de uma outra forma. E hoje eu estava escutando que nós somos capazes até de perdoar, mas o perdão, ele não deve gerar um esquecimento, mas ele até deve ser lembrado o que aquela dor me causou, para que eu não repita o mesmo erro. Então, todo prefixo que vem, a palavra, o prefixo um P, um E, um R, que é P, que vem da química, os peróxidos, quer dizer que é fortificar. Então, perdão é dar com muita mais vontade, uma vontade que multiplica o acolhimento da pessoa. E Deus se encontra em tudo isso que nós fizemos do nosso melhor. Mas Deus também está naquilo que ainda falta para nós melhorarmos. Porque às vezes a gente espera que Deus escute as nossas orações e que elas venham direitinho conforme a gente peça. Se eu perguntasse a cada um aqui presente, certamente alguém teria um pedido para fazer para Deus. Eu não vou perguntar, até porque não é grupo de estudo, e talvez o nosso tempo levasse muito, né? Terminaríamos só nas questões do que eu vou entender. Mas aí a gente diz, puxa, eu pedi a Deus paciência, e Ele vai me dar a paciência? Não, Ele vai me dar os recursos para que eu desenvolva a paciência. Talvez Ele me coloque num trânsito mais difícil. Talvez Ele me coloque numa situação de quase não ter voz, mas vai lá e fala. Desenvolver a paciência é estar numa posição para nós que a gente comece a perceber que essa virtude é possível de ser realizável, concretizável. E às vezes até Deus como Pai, se os pais e mães aqui presentes, quando um filho pede alguma coisa, a gente se quebra toda, né? Para dar aquela coisa para o filho. Imagina Deus se não nos dá aquilo que a gente pede. E às vezes Ele nos dá exatamente aquilo que a gente pede. Ai, Senhor, me dê um pouco mais de saúde. Ele dá um pacote bem bonitinho, enrolado num papel lindo de presente. Toma para ti, mais saúde. Mas nós somos muito reclamões. Aí a gente diz, puxa, tu me deu saúde, mas eu vou ter que parar de fumar. Ah, não, eu queria ter saúde, mas continuar fumando. Ah, tu me deu saúde, mas jura que eu vou ter que parar de comer aquela picanha gorda, senão meu fígado vai ficar um pouco... Não, eu queria ter o meu fígado limpinho, mas continuar comendo toda semana, não uma vez por mês só, aquela comida tão carregada. Jura que eu vou ter que
para ter saúde, parar de beber aquela pinguinha que me relaxa, que me esquenta no inverno, que é tão bom, porque senão eu posso ter cirrose. E então, Deus nos dá exatamente aquilo que a gente pede, mas nós somos filhos exigentes, berrões, nós sapateamos, né? E dizemos, não era bem assim que eu queria, olha só. E a doutrina espírita vem dizer para nós que Cristo, ele é libertador, ele não nos impõe, ele nos coloca opções de escolha. Então, que saibamos escolher o que é melhor para nós. Mas voltando do macrocosmo e falando do microcosmo, do universo divino que há em cada um de nós. Quando eu olho para mim, nas minhas imperfeições ou perfeições físicas, porque a gente sempre quer ser diferente, ou mais alto, ou mais magro, ou moreno, ou loiro, a gente está sempre se modificando, né? Os homens, eu não sei se querem ter barba, não querem ter barba, não sei, mas todo mundo quer ser um pouquinho diferente. Mas o corpo humano é um universo tão divino, tão perfeito. Tudo é criado numa perfeição milimétrica. A menor unidade medida são os nanômetros, né? Hoje em dia tem muitas coisas na ciência, na bioquímica, que tudo fala em nanotecnologia. A gente acha que é coisa do outro mundo, é coisa que Deus criou. Muito antes dos cientistas estarem ali preocupados a qual é a menor partícula. E já na doutrina espírita a gente chama a menor partícula de fluido cósmico universal, que é a partícula que forma toda e qualquer matéria, assim como um brinquedinho Lego, que quem é do tempo do Lego? Eu não sou, no meu tempo não tinha Lego, tu é mais jovem, tem, né? O Lego do tempo das minhas filhas aí. Gente, alguém brincou de brinquedinho de Lego? Ou aquelas casinhas de tijolinho, que eram uns castelinhos de madeira que a gente desmontava e montava. Até hoje tem. E tinha o telhadinho, a gente montava uma casa, né, Luísa? Tu não tinha esses brinquedos? Os filhos da gente, né, tinha. Aí montava um forte Apache com os mesmos. Né? Isso é o fluido cósmico universal. A mesma pecinha da constituição da grandiosidade do macrocosmo e do microcosmo, da nossa pele, dos nossos aparelhos, dos órgãos, dos sistemas, da célula. Eu sou apaixonada pelas nossas células, elas são tão perfeitas. E quando a gente trabalha, elas são divinas, porque Deus reside em cada unidade do nosso corpo somático, ligando o perispírito. Olha, isso não é tão bonito? Que cada célula é ligada, cada molécula do nosso cabelo, da nossa unha, da nossa pele tem uma contraparte perispiritual e depois espiritual. Porque o ser, o homem, quando eu falo homem, a mulher, a espécie humana, é um ser integral. E quando eu falo da célula, geralmente a gente se dedica mais tempo de estudo no núcleo, né? Porque tem o material genético, tem o DNA, o RNA, ali que vai multiplicar, vai surgir uma outra espécie, né? Aliás, é a junção de duas células germinativas que vai se dividindo, e depois de 9 meses, uma perfeição, outra perfeição divina. Então, em cada um de nós, há o Deus trabalhando, querendo que a gente melhore com um esforço, só que a gente presta tão pouca atenção em nós mesmos, a gente se cuida com pouco carinho, a gente se menospreza e esquece até de quem que nós somos filhos, daquele que nos idealizou com tanto carinho e com a pretensão de que a gente seja ainda muito melhor, porque a nossa espécie ela é toda inacabada.
em todas as suas características fisiológicas, morais, espirituais. Nós estamos em processo de evolução. Será que a gente não percebe? Então vamos parar de exigir tanto dos outros. Exigir que você seja diferente, de exigir que você pense aquilo que eu penso, porque afinal o que eu penso é o melhor, e é o melhor para todo mundo. Às vezes a gente se elege o dono da verdade, e não só o dono da verdade, a verdade absoluta. Tem gente que traça uma linha reta para caminhar e acha que todos têm que andar nessa linha reta, mas a vida é a soma da diversidade, a soma das escolhas diferenciadas. E isso nós temos que respeitar. E isso a doutrina espírita vem nos dizer a cada página do Evangelho. Porque quando a gente começa a estudar, desde o prefácio, a introdução, as notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo, segundo, indo até o capítulo 28, que é a narrativa de hoje, a gente jamais vai escutar uma terminologia que diz assim, você deve fazer isso, esse é o único caminho, essa é a única verdade. Não. Mesmo nesse capítulo, ele fala assim, a prece importa se ela vem de outra determinação religiosa, se ela vem de outra língua, mas ela tem que ser simples, ela tem que ser fácil, ela tem que atingir o outro no coração, porque a gente às vezes acha que quando a gente fala ou reza várias vezes a mesma coisa repetidamente, ou coloca palavras muito elaboradas que a gente não entende, aí a minha prece foi. Às vezes nem precisa. A comunicação verbal, mas é a comunicação mental, é a comunicação do coração, é a nossa boa vontade. É aquilo que nós conseguimos dizer para Deus com simplicidade, Pai, eu preciso da tua ajuda, eu preciso enxergar aquilo que eu não consigo. Às vezes, nas minhas orações, eu digo para vocês, eu brigo um pouquinho com Deus. Eu digo, olha, não tá dando para te entender as tuas leis divinas e universais que são perfeitas, porque eu observo o mundo, tem guerras, com tanta atrocidades, como é que sobra tanta comida na geladeira, na nossa geladeira? Olha, eu acredito que na geladeira de cada um de nós aqui estraga comida. Estraga comida. Ou então a gente chega em casa agora, porque ninguém está com fome, a gente vai chegar em casa agora, vai querer comer uma bobagem e vai dizer, não tem nada para comer. Tem ovo, não dá para comer ovo. Tem um copo de leite, não dá para tomar um copo de leite. A gente quer uma coisinha diferente. Isso não é fome. Isso não é fome. Pode ser até uma fome emocional. Mas essa fome emocional não vai passar com arroz e feijão. Essa fome emocional não vai passar com uma barra de chocolate, nem duas. É um outro buraco existencial. Mas Kardec disse, vamos para as preces. Quando nós estivermos muito perdidos, comece com a oração do Pai Nosso, porque ela vai começar a fazer transformações dentro de vocês. Eu estava falando das células, e a minha partícula celular, que eu mais sou apaixonada, é pela membrana celular. E às vezes a gente se pergunta, mas pela membrana, Silvana? Por que a membrana? Eu digo, olha, se não existisse membrana, não existiria nenhum de nós aqui. Porque quando há um erro genético, que hoje a gente não considera mais erro genético, mais uma ação de modificação da nossa espécie, que aparece pessoas que a gente acha que são os diferentes, né? Mas a membrana, ela só deixa passar a substância que nós necessitamos para manter o nosso organismo vivo. Então, quando nós comemos muito sal, né,
e o sal, ele atrai a água, o que acontece? Nós ficamos inchadinhos, a barriga incha, né? Ninguém tem barriga inchadinha aqui, o tornão, todo mundo, o tornozelo incha, então a gente fica entumecido. O que a membrana celular faz? Ela fecha a portinha e diz para o sódio, você não vai mais entrar aqui, senão esse corpo vai explodir. A nossa pressão arterial, o que faz? Aumenta. E aí o médico diz assim, vamos diminuir o sal, amigo, para que a gente tenha uma pressão arterial mais regular. Só que a gente não lembra que nós somos um ser bioquímico, orgânico, emocional e racional. Porque esse sal que está ali no nosso sangue, querendo entrar na nossa célula, ele atua em sistemas eletrolíticos que vai acionar sistemas emocionais que não são positivos. A gente diz, não é possível, Silvana, que esse processo orgânico atua nas nossas emoções, e eu digo sim. Assim como as nossas emoções atuam no processo orgânico. Até as 8h30, não, né? Nós vamos dar até meia-noite, né? Já estou rouca, vim aqui para falar até as 8h30, não dá. Gente, eu queria dizer para vocês que se pudéssemos nos compartimentar em 50%, 50% é a nossa razão, né? Nós temos a sede do saber racional, porque a gente não para entender os 50% emocional. Desde criança, ninguém para entender a emoção de um bebê. Se está chorando, dá mamadeira, está com fome. Às vezes esse bebê ele quer um colo, ele quer um afeto, ele quer uma coçadinha na barriga. É igual os nossos cachorrinhos, quando a gente coça a barriga, eles não levantam as patinhas assim, não é assim? Então, às vezes eles não querem comida, mas a gente não, já taca comida, já... Opa! Então a gente não trabalha. Os nossos adolescentes, às vezes, estão casmurrados, a gente diz, é coisa de adolescente, nunca está satisfeito. Às vezes esse adolescente quer uma conversa, quer uma atenção, quer um olhar diferenciado, e a gente menospreza. Nós, na fase, tem ali 2 mais jovenzinhos, mas a maioria aqui já estamos nos adultescentes e envelhecentes, né? A maioria é envelhecentes aqui. Nós também temos as nossas rabugices. Eu não sabia que a gente tinha tanta rabugice. E eu já estou nessa fase. Quando as minhas filhas dizem, mãe, vamos jantar fora, de que horas? 6h da tarde. Eu janto, depois eu não quero mais. Me deixa em casa, me larga. Eu digo, ai meu Deus do céu. E agora que eu tenho uma netinha, eu fui uma avó tardia, eu tive filhos muito jovens e fui ser avó muito tarde. Eu já não tenho mais pique de andar com a criança para lá e para cá. Eu digo, meu Deus, que bom que chegou, mas que bom que vai embora, porque eu já não aguento mais. Não é assim, Cida? A gente já faz bodegada quando chega às 6h da tarde. Por quê? Porque o nosso sistema orgânico, ele não dá conta, muitas vezes, da emoção que, ai, que bom que dormissem aqui. A gente não dá mais conta. Então, a nossa carga orgânica responde na carga mental e a mental, a emocional, responde na orgânica. Só para terminar, eu gostaria de dizer que muitas vezes a gente responde rapidamente às atividades do nosso dia a dia, do cotidiano, muito pelo emocional, quando nós teríamos que dar uma compensada na razão e na emoção. A nossa mente racional, ela é rápida, ela não pensa, porque vamos supor, se a gente estivesse passeando lá no zoológico e o nosso filho derrapasse e caísse lá na jaula do leão, alguém ia esperar a mente racional elaborar qual o melhor caminho que eu devo ir lá para tirar o meu filho que está na boca do leão?
Ah, será que vai dar tempo? Eu com essas pernas pequenas não vou conseguir pular essa cerca. A mente emocional acha que vai pensar, dá um jeito, se rala toda, se passa pela cerca, vai lá, dá um soco no leão, arranca a criança e ainda faz, ó, leão para ti, porque eu consigo. Porque a mente racional, emocional, ela não é elaborativa, ela aciona. Só que às vezes a gente dá um furo muito grande, a gente machuca quando age somente pela emoção. Fala o que não deve, depois tem que voltar atrás. Essa semana, só para terminar, eu sei que já deu 8h30. Desculpe o termo, mas eu acho que eu estava com a macaca. A macaca é quando a gente está irritada, a gente diz assim, né? Eu não estava bem. Aí eu cheguei na farmácia, mas eu não estava bem. Eu estava irritada, só que eu não percebi. E o atendimento não deu certo. Aí, ao invés da minha mente racional dizer, te acalma, Silvana, a minha mente emocional se dirigiu para a atendente assim, ó, olha eu. Não, então, vocês acham que eu sou flor que se cheire, mas não sou. Aí eu disse assim, amiga, eu disse assim, ô amiga, vamos recomeçar o nosso atendimento? Para que eu fui dizer isso, né? Aí a moça ficou me olhando assim. Aí eu não parei por aí. Eu disse assim, olha, eu certamente tenho que melhorar contigo, mas tu tem que melhorar comigo. Aí a coisa encrespou. Aí a minha mente racional disse, para com isso, Silvana, pede desculpa, porque tu não está certa. Se a moça não atendeu de acordo com a tua expectativa, ela também pode ter os problemas dela, pode não estar muito bem, e tu, convenhamos, fosse muito deseducada. Aí eu disse, ai, me desculpa, eu agi tão feio contigo, ela disse, não está tudo bem. Aí pronto, desmanchou, mas foi a minha mente emocional, sem uma elaboração. Aí ainda bem que a mente racional me resgatou e disse, põe-te no teu lugar de humanidade. Nem sempre as pessoas têm que estender tapete vermelho quando a gente chega. Quem sabe tu estende o tapete vermelho para que ela possa passar. Entender que os outros têm problemas assim como os nossos e às vezes tão piores que a gente nem imagina e estão ali de uma maneira tão cortês, rindo, nos atendendo com boa vontade. Gente, sobre esse tema, sobre esse capítulo da prece, nós teríamos muito mais o que falar, mas certamente teremos outros encontros, certamente a minha voz vai estar melhor e a gente vai dar continuidade, porque Kardec, como pedagogo, ele diz, começa por aquilo que você já entende e construa a arte do pensamento para aquilo que você um dia ainda vai entender. E as preces também são assim. Olha, um forte abraço. Agradeço ao amigo que preparou o ambiente desta casa de uma maneira que já recebemos o passe e a gente nem sabe. E ainda o trabalho terá continuidade com a espiritualidade de uma maneira individualizada, dando a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Gratidão a todos. Que assim seja.